Neste último bloco agora do programa de hoje, conversamos com a professora Bene Martins. A professora Bene é professora da Universidade Federal do Pará e coordena o projeto de dramaturgia. E esse projeto, faz parte desse projeto, o 4º Seminário de Dramaturgia Amazônida, que começa amanhã e vai até o dia 19, até domingo, no Teatro Cláudio Barradas, e que mostra, faz um panorama, né, mostra um panorama das artes cênicas da Amazônia, e aí a gente vai saber dos detalhes com a professora Bene. E também é importante dizer que este ano o homenageado é o poeta João de Jesus Paz Loureiro, né, professora? É só o Paz Loureiro, o professor Paz Loureiro, ou tem algum outro homenageado? Bom, primeiro, boa tarde. Obrigada pelo espaço. Mais uma vez, mais um ano, sem censura, dando cobertura para o nosso evento. É só o Paz Loureiro. Cada ano a gente homenageia um. O primeiro seminário nós homenageamos Nazareno Torinho, o segundo Ramon Stegman, o terceiro foi Levi Raul de Moura e o quarto agora o professor Paz Loureiro. É que eu entendi. Poeta, dramaturgo, ensaísta, nosso mestre. É verdade. Aqui ele está como dramaturgo. E o diretor teatral José Leal não é homenageado esse ano, não é homenageado, ele é conferencista. É conferencista, tá? É esse que eu estava em dúvida. Esse 4º Seminário de Dramaturgia, quer dizer, vocês sempre fazem o quê? Debates, conferências, vocês debatem, discutem o teatro, a produção teatral na Amazônia, é isso exatamente? E apresentam alguns espetáculos. Alguns espetáculos, O grande objetivo é colocar em diálogo os veteranos, não vou dizer antigo como eu disse da outra vez, os veteranos, os dramaturgos, escritores experientes com os jovens, né? Os jovens pesquisadores, os jovens atores, os professores, os amantes das artes cênicas de um modo geral. E eles vêm e fazem, não há espaço para comunicações de alunos, por exemplo, porque nesse formato de seminários com inscrição para comunicações, já tem de dança, tem de teatro, tem outros. Então nós temos muitos eventos acontecendo e o nosso formato é conferências com palestrantes de fora e da casa. Este ano eu trouxe 4 convidados de outros estados da Amazônia e são 6 palestrantes de Belém. Então são 10 conferências em 3 dias. E aqui eu vou mostrar. E aí sim, o conferencista fala uma fala de 40 minutos por aí e abre 10 minutos para dialogar com a plateia. Da obra do professor Paz Loureiro, o que a senhora destacaria aí ele como dramaturgo, né? O professor Paz Loureiro tem uma peça mais conhecida dele, é Pássaro da Terra, que de vez em quando alguém faz uma montagem. Por exemplo, a última que eu me lembro foi do nosso professor da Escola de Teatro e Dança, Jaime Amaral, que ele fez fragmentos do Pássaro. Conversando com o Paz Loureiro há poucos dias, essa peça ainda não foi encenada como deveria ser, assim, ela como um todo, porque ela envolve muito. É uma espécie de uma ópera, você vai ter que envolver dança, teatro, música, uma super produção. Não sei quem fará isso, quem sabe, né? Quem sabe aí a gente ouse fazer um pouquinho. Então, o Pássaro da Terra é mais conhecida, mas ele tem Procissão do Sairé também. A Ilha da Ira, aliás, Ilha da Ira terá fragmentos em leitura dramatizada amanhã, na abertura do evento. Quem fará essa leitura dramatizada são 2 atores, o Maílson Soares e a Rosilene Cordeiro, aquela atriz maravilhosa. Então, a Ilha da Ira será lida dramaticamente, não encenada ainda, mas uma leitura dramática por esses 2 atores, aos quais eu agradeço muito a participação. E ele tem mais uma outra peça, Cutia de Ouro. Essa eu não li, não conheço, mas ele trabalha com a temática amazônica e sempre com... Eu digo assim, que a boa dramaturgia, o bom texto, o bom filme, ele extrapola regiões. Então, tenho muito receio de associar as pessoas, os autores, a uma região apenas. Sem menosprezar a região, é óbvio, evidente que a gente escreve daqui, né? Eles estão situados numa região, mas escreve com uma propriedade que fala do humano. Se fala do humano, extrapola fronteiras, não é mais regional, né? Embora trabalhe, por exemplo, a Procissão do Sairé. Claro que é uma coisa própria do Pará, uma própria da Amazônia. Mas são elementos que quando você coloca em cena, quando você lê, quando você ouve, automaticamente você associa a outras procissões de outros lugares, né? Então, esse diálogo aí é constante, por isso a obra ultrapassa. Legal. Marcelo, estou aguardando as suas perguntas. Parabenizar também, né? Eu acho de grande valia, eu acho que nós precisamos ter mais eventos, né, que discutam toda a dramaturgia, principalmente o professor
Padre Loureiro, que é uma referência. Agora eu percebo, né, nessa, vamos dizer assim, interface, né, nesse diálogo, todos esses diálogos que vai haver, de repente essa visão, já puxando ali também, de repente essa visão mais cinematográfica. Eu acho que o trabalho dele também tem essa visão cinematográfica dentro da interpretação cênica, né? A senhora considera isso um ponto importante na obra dele? Sim, sim, sem dúvida. Um texto, o bom texto, aquele texto que o bom dramaturgo escreve de uma maneira que qualquer jovem encenador pode montar aquela peça. Por quê? Ele coloca rubricas, ele descreve cenários, ele, pelo menos, eu estou falando aqui da dramaturgia do Padre Loureiro, ele escreve dessa maneira, como o professor Nazareno Tourinho também. Escrevem dirigindo a cena. É imagético, sim, sem dúvida nenhuma. E hoje nós temos tido muitas experiências na Escola de Teatro e Dança, nossos alunos, enfim, de dialogar teatro e cinema. Cenas externas, por exemplo, como teve a montagem do Nota e Quatro Pernas, não são, como é que elas são trazidas para o palco? Filmadas. Né? Então, eu tenho a intenção, inclusive ano que vem, vou fazer um projeto grande, não vou falar sobre qual peça ainda, porque é surpresa, né? Que vou fazer o projeto reunindo alunos de cinema, nós temos nosso curso de cinema hoje, né? E aí para fazer teatro, cinema, música, todas essas linguagens misturadas. A interface, o diálogo, a interação entre as linguagens hoje é tônica. Não é imperativo, tem de fazer assim, mas muitos textos pedem isso. Professora, como é que a senhora acompanha, eu imagino que sim, mas eu vou fazer essa pergunta. A senhora acompanha a produção paraense, atual, contemporânea, das artes cênicas? A senhora vai ao teatro? Como é que é essa sua percepção do que está sendo feito? Porque aqui, por exemplo, no Sem Censura, segunda a sexta, a gente recebe muitos atores, diretores, a gente vê que tem uma produção, né? Como é que a senhora acompanha isso? Eu tento acompanhar. Claro que a gente não dá conta de ir em tudo, né? Uma época, principalmente na universidade, era uma época que não tinha muitos eventos, agora tem tantos, e a gente não consegue ir assistir a todas as peças, assistir a todos os filmes, a participar de todos os eventos, mas na medida do possível eu vou. Chama atenção alguma coisa? Assim? Chama atenção. Tem de tudo. Como tem excelentes filmes, assim como tem excelentes peças, tem muitos experimentos. Deixa eu falar da nossa escola de teatro e dança, por exemplo. Como é uma escola, há uma liberdade, a proposta é essa de todos os cursos, de que os alunos experimentem vários tipos de produção. Né? Não só, há uma tendência de se falar em pós-moderno. O pós-moderno é aquele que derruba tudo, que nega a dramaturgia clássica, etc., que quer inventar, que quer não sei o quê. Ok, há espaço para isso também, mas também há espaço para o clássico. Então, e aí nossos alunos, nossos grupos de teatro universitário, nossos professores têm essa consciência e nós trabalhamos sim, desde Medéia, desde peças gregas, peças antiguíssimas, até os textos hoje. Por exemplo, um dos convidados aqui, o Nando Lima, né, o nosso Nando Lima, aqui ator, diretor, etc., ele trabalha com uma dramaturgia que ele chama de dramaturgia de imagem, trabalha com dramaturgia de fragmentos. Então, ele foge da linha clássica. Não quer dizer que o Nando não conheça e não possa fazer e respeite a dramaturgia clássica também. Então, isso que é o bom desses tempos de hoje, né? Você fazer de tudo. Agora, como se pode fazer de tudo, tem muitos experimentos meio frágeis. Por quê? Porque eles não têm um embasamento. Então, uma palavra de ordem hoje, todo mundo que sei que vai ser mestrado, vai ouvir muito, desconstruir. Desconstruir. Uma das tônicas do dito pós-moderno ou dos tempos contemporâneos, não é? Vamos desconstruir, vamos reler. Mas para você, olha aí, reler, eu tenho que ter lido. Para você desconstruir, você tem que ter construído antes. Então, a base é necessária. Para você subverter, né? Você tem que saber... Né? Conhecer os clássicos para subvertê-los. Né? Existe não sei quem era o compositor, que ele dando aula para um dos alunos de música e o aluno revoltado, né? Professor, eu tenho que decorar essas partituras todas? O professor, tem. Ele, para quê? Para depois você abandonar. Que lindo.
Professora, você só inova se você conhece. É claro. Professora, já estou no finalzinho do programa, eu queria que a senhora falasse rapidamente sua programação para divulgar. Ok, programação. Então, amanhã, 18h30, a abertura 18h30. O professor tem uma surpresa para ele, que é claro que eu não vou contar. Não, claro que né? não. Ele vai, então, a abertura será, eu faço uma fala no início, aí vem a surpresa para o Paz Loureiro. Em seguida vem a palestra do professor Relivaldo Oliveira, que é estudioso da obra do Paz Loureiro, mas amanhã a ênfase será na dramaturgia, claro, que é o professor Relivaldo de Oliveira. Ok. Em seguida tem a palestra do próprio Paz Loureiro, amanhã é toda do Paz Loureiro. O teatro e o sonho dele. E aí, em seguida, a leitura dramatizada, trechos da peça Ilha da Ira, com Maílson Soares e Rosilene Cordeiro. Isso amanhã, dia 15. Dia 16, nós temos mais 4 palestras, a dramaturgia amazônica pré-Ileia, uma transversalidade das narrativas dramáticas nordestinas, Tácito Burralho. Este diretor é um diretor super experiente, super premiado. Eu estou super curiosa para conhecê-lo, conheço de nome, mas não. Professora, eu vou lhe pedir só para a senhora destacar alguns, que a gente não tem mais tempo para a senhora ler toda a programação, tá? Ok, então, aí são os 3 dias, 15, 16, 17, com palestras, 4 palestras por noite, e dia 18 e 19, a programação cultural. No dia 18, 2 peças do grupo TESC, que nós temos o prazer de trazer para cá, dirigido pelo nosso Márcio Souza, que também vem fazer palestra. Olha só que bacana. 2 peças dele no mesmo dia, no sábado, e no domingo encerramos a programação com o nosso grupo aqui da Casa da Atriz, que apresentará a peça Linda Nor nas Estrelas do Tempo Foi, dirigida por Luciana Porto e Denis Bezerra, 2 queridos alunos que já foram meus alunos também, e estão aí produzindo. Então, uma programação que realmente é bem diversificada, isso tudo no Teatro Cláudio Barradas. No Teatro Cláudio Barradas. Entrada franca, não paga nada? Ou As paga inscrições simbolicamente? Não cobramos nada. Agora, para as peças, as pessoas têm que chegar 1 hora antes, porque os ingressos serão distribuídos. Entendi. E vai lotar, com certeza. Tomara que lote. Dá tempo de fazer uma perguntinha só, para a professora responder para o outro convidado? Para quem é para a professora mesmo. A Ilma Pinheiro, ela diz que ela já foi aluna do professor Paz Loureiro e ela parabeniza pela escolha do homenageado e ela queria saber como se deu essa escolha. Pois é, por que o Paz Loureiro? Já me perguntaram hoje. Eu digo, porque tinha de ser. Já é mais que não. Paz Loureiro é o nosso poeta, nosso dramaturgo, nosso ensaísta, nosso mestre. Eu tive o prazer, ele participou da minha banca do mestrado, minha banca do doutorado, leu meus trabalhos. É mestre da maioria dos nossos professores lá é nosso mestre. E tem uma obra que justifica essa homenagem, uma obra né, fantástica, professora? Reunida. Quem não leu as obras da dramaturgia do Paz Loureiro tem de ler, porque ele é mais conhecido como poeta, né? E ele é letrista também. Quer dizer, é uma pessoa que já ocupou, já fez muito pela cultura, pela educação. Já foi secretário de Cultura. Era hora. Do Estado, do município, então... Isso foi uma decisão. Então, nós fechamos o seminário, o 3º seminário, já escolhemos o homenageado para o 4º. Agora, quando fecharmos o 4º, já vamos escolher o 5º, que eu não vou dizer quem é ainda. Não vai dizer, surpresa. Professora, sucesso então no evento. Obrigada. Eu agradeço por ter vindo mais uma vez conversar com a gente. Eu tenho que encerrar, tenho que fazer sorteio, porque tem muita participação do telespectador hoje. As perguntas que porventura não foram respondidas